Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Estamos na terceira semana do mês de julho. Estamos também na nossa 11ª semana de atividades remotas, onde, nesta aula, iremos cumprir a seguinte agenda. De início, iremos fazer a correção da atividade da aula passada, que eram as questões do PDF. Iremos continuar revendo o conteúdo de frações, mais especificamente hoje iremos estudar a parte de frações equivalentes e simplificação de frações. E nesta semana vocês também estarão resolvendo a atividade do PDF, que será postada na plataforma Google Classroom. Bom, a questão 1 ela é uma questão bem simples, onde vocês iriam mostrar o numerador e o denominador de cada uma das frações. Lembrando que o numerador é o número que está acima do traço da fração e o denominador é o número que está abaixo do traço da fração. No item A, nós temos a fração 1/3, onde nessa fração o número 1 é o numerador e o número 3 é o denominador da fração, certo? Não me esqueçam, o número que está acima do traço da fração é o numerador e o número que está abaixo do traço da fração é o denominador dessa fração. No item B, nós temos uma fração aparente. Vocês lembram que é a fração aparente? Fração aparente é aquela fração que representa um número natural, ou seja, é aquela fração que quando dividimos o numerador pelo denominador, a gente obtém um número natural. Na fração do item B, se você dividir o 7 por 7, a gente obtém como resultado o número 1. O número 1 é um número natural. Logo, no item B, nós temos uma fração aparente, que é um tipo de fração imprópria, certo? Então, o 7 que está acima do traço da fração é o numerador, enquanto o número 7 que está abaixo do traço, ele é o denominador dessa fração. No item C, o número 0, ele é o numerador, e o número 5 representa o denominador dessa fração. Pessoal, essa foi a primeira questão do PDF, uma questão bem simples, onde nós retomamos a parte básica das frações, que é identificar o numerador e o denominador. Enquanto isso, na questão 2, nós temos os desenhos e iremos dizer, ou melhor, iremos identificar a fração equivalente a cada um desses desenhos. Lembrando que a parte pintada vai ser o numerador e o denominador vai ser o total de partes que essa figura foi dividida. Vejam que no item A nós temos uma figura que foi dividida em 3 partes iguais e dessas 3 partes, 2 estão pintadas de verde. Logo teremos a fração 2/3. O numerador, o número 2, ele representa a quantidade que está pintada de verde, enquanto o denominador, que é o número 3 nesse caso, ele representa o total de partes que a figura foi dividida, beleza? Continuando, no item B nós temos um desenho que foi dividido em 6 partes iguais e dessas 6 só tem uma que está pintada. Então, 1 vai ser o numerador e 6 vai ser o denominador. Mais uma vez, o numerador representa a parte que está pintada e o denominador representa o total de partes que essa figura foi dividida. Então, a fração correspondente ao desenho do item B é a fração 1/6. No item C, nós temos uma figura que também foi dividida em 6 partes iguais e dessas 6, a metade está pintada de amarela, né? Então, a metade de 6, que é 3. Logo, no item C, nós temos a fração 3/6. No item D, nós temos um desenho que foi dividido em 9 partes. Então, sabemos que 9 vai ser o denominador. E dessas 9 partes, 5 estão pintadas de azul. Então, nós temos aí a fração 5/9, certo? Aí, resolvemos a questão 2 do nosso PDF. Dando continuidade à nossa correção, nós temos agora a questão 3.
né? Nessa questão, nós iremos fazer o desenho que representa cada uma das frações. A questão 3 é o inverso da questão 2. Na segunda questão, nós tínhamos o desenho e iríamos indicar a fração que corresponde àquele desenho. Na questão 3 é o inverso, tem a fração e nós iremos fazer o desenho, certo? O desenho que está aqui, ele é uma sugestão. Você pode usar outro desenho, desde que ele tenha sido dividido em partes iguais. Então, no item A, nós temos a fração 1/3. Isso quer dizer que essa figura vai ser dividida em 3 partes iguais e dessas 3 partes você vai colorir apenas uma, né? Então, 1 vai ser a parte pintada e 3 vai ser o total de partes que a figura foi dividida, certo? No item B, nós temos a fração 4/5. Teremos uma figura que será dividida em 5 partes iguais e dessas 5, 4 serão pintadas. Observem, né? 4 são as partes pintadas e 5, que é o denominador, será o total de partes que a figura foi dividida. No item C, nós temos a fração 8/10. Temos no item C uma fração decimal. Lembram? Denominador 10, 100 ou 1000. Estamos nos tratando de uma fração decimal. Então, no item C, temos um desenho que será dividido em 10 partes e dessas 10, 8 serão pintadas. Observem, o desenho está dividido em 10 partes, que é o denominador, e dessas 10, 8 estão pintadas. 8 é o numerador. No item D, nós temos a fração 3/6. A fração é dividida em 6 partes e das 6, 3 estão pintadas, certo? Essa foi a terceira questão do nosso PDF. Dando continuidade, temos a questão 4. Na questão 4, nós iremos escrever como se lê as frações. No item A, nós temos a fração 1/3. No item B, nós temos uma fração decimal. Como é que se lê? 3/10. Lembrando, denominador 10, 100 ou 1000, fração decimal, né? Menor que 10, a gente viu uma tabela de como que se pronuncia o nome da fração. Quando o denominador da fração é maior que 10, porém não é uma fração decimal, a gente lê o numerador, lê o denominador e acrescenta a palavra avos. Como no item C, nós temos 7/20 avos. 7/20 avos. E no item D, nós temos mais uma fração decimal, cujo denominador é o número 100. 100 centésimo, né? 100 centésimo. Então, no item D, nós temos a fração 1 centésimo, certo? Então, na sequência, item A, 1/3, item B, 3/10, item C, 7/20 e o item D, 1 centésimo. Certo, pessoal? Essa foi a questão 4 do nosso PDF. Dando sequência, temos a questão 5, na qual, nessa questão, tem uma tabela com as palavras numerador, denominador, e aí você ia ver qual palavra melhor se adequa para deixar o item correto. Então, no item A, fração própria é aquela que tem o numerador menor que o denominador. Nós vimos isso na aula passada. Vimos que uma fração própria é aquela fração cujo numerador, que é o número que está acima, é menor que o denominador da fração. Uma fração imprópria, no item B, é aquela que tem o numerador maior que o denominador, né? Maior ou igual, certo? Então, o que deixa o item B correto é o seguinte: fração imprópria é aquela que tem o numerador maior ou igual ao denominador, certo? C. Numa fração aparente, o numerador é múltiplo de quem? Do denominador. Então, numa fração aparente, o numerador é múltiplo do denominador. E no item D, número misto
é aquele que tem uma parte inteira e outra parte fracionária. Nós vimos essa parte das frações mistas. Ela é formada por uma parte inteira e por outra parte fracionária, certo? Ainda no PDF temos a questão 6, que é para dizer se a fração é própria ou imprópria. No item A, nós temos a fração 3/7. Fração 3/7 no item A. Veja, é uma fração com numerador menor que o denominador. Essa fração ela é chamada de fração própria. Nós vimos há pouco tempo, também vimos na aula, que aquela fração que o numerador é menor que o denominador, ela é chamada de fração própria. No item B, nós temos a fração 4/3. É uma fração que o numerador é maior que o denominador. Nesse caso, estamos nos tratando de uma fração imprópria. No item C, nós temos a fração 2/8. Como o numerador é menor que o denominador, temos uma fração própria. E no item C temos a fração 3/3. Vejam, essa fração representa um número natural. 3 dividido para 3, 1. É a fração que tem um numerador maior ou igual ao denominador é chamada de fração imprópria. Essa fração imprópria, que representa um número natural, ela também é chamada de fração aparente. Pessoal, essa foi a correção da tarefa do PDF, foram essas 6 questões. Na semana passada, na semana 10, nós vimos a parte básica de frações, nós vimos o que é uma fração, o que é o numerador, o que é o denominador. Nós vimos também os tipos de frações, vimos o que é uma fração própria, o que é uma fração imprópria, o que é uma fração aparente. Vimos a representação de uma fração por meio de desenhos, também vimos o contrário, né? Também, dando continuidade nessa semana 11, nós iremos ver o que são frações equivalentes, né? Vocês devem lembrar que uma fração equivalente são duas ou mais frações que representam a mesma parte do todo. Vocês devem lembrar que no nosso plantão Tira Dúvidas, eu disse que são frações que representam a mesma quantidade, porém são formadas por números diferentes, certo? Por exemplo, a fração 1/2 e a fração 4/8. Vejam, 1/2 e 4/8 são frações formadas por números diferentes, porém eles representam a mesma quantidade. O meio representa 5/10, 0,5. 4/8 também representa a mesma quantidade. Então temos aí duas frações equivalentes, certo? Elas representam a mesma quantidade, certo? Vocês podem encontrar uma fração equivalente ou usando a multiplicação ou usando a divisão, certo? Então, ao multiplicar ou dividir o numerador e o denominador de uma fração por o mesmo número diferente de zero, obtemos uma fração equivalente à primeira. Então, para encontrar uma fração equivalente, a gente pode usar ou a multiplicação ou a divisão. Não esquecendo que o número que você usar para dividir ou multiplicar o numerador tem que ser o mesmo número que você vai usar no denominador, certo? Você estaria errando se multiplicar o numerador por um número e o denominador por outro. Assim como também usando a divisão. Se você dividir o numerador por um número e o denominador por outro, o processo estará errado, certo? Então, o número que você usar para dividir ou multiplicar o numerador tem que ser o mesmo número no denominador, certo? Vejam, eu tenho aqui a fração meio. E eu vou usar a multiplicação para me encontrar uma fração equivalente a ela. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador dessa fração por 2. Vamos lá? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4.
Então, após ter multiplicado, eu encontrei a fração 2/4. Isso quer dizer que 1/2 e 2/4 são frações equivalentes, representam a mesma quantidade. Vamos ver aqui o exemplo da questão 8/12. Eu vou usar a divisão para encontrar a fração equivalente a ela. Eu vou dividir o numerador e o denominador por 4. 8 dividido por 4, 2. 12 dividido por 4, 3. Eu encontrei a fração 2/3. Isso quer dizer o quê? Que 8/12 é equivalente a 2/3. Ou seja, essas duas frações representam a mesma quantidade. São frações equivalentes. Por mais que elas tenham números diferentes, mas elas representam a mesma quantidade, certo? Isso são frações equivalentes. Após as frações equivalentes, nós havíamos estudado a simplificação de frações. Então, para simplificar uma fração, devemos dividir o numerador e o denominador por um mesmo número natural diferente de 0 e 1. Por quê? Primeiro, não existe divisão por 0, então você não vai dividir por 0. E se você for dividir por 1, você vai obter a própria fração, porque nós sabemos que todo número dividido por 1 é ele mesmo, certo? Então, para simplificar uma fração, você vai procurar um número que dê para dividir o numerador e o denominador, certo? Não pode ser números diferentes. O mesmo número que você usar no numerador tem que ser no denominador. Por exemplo, a questão da fração 8/12. Eu vou simplificar ela por 2. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. Então, ao simplificar a fração 8/12 por 2, eu encontrei a fração 4/6. Ainda dá para me simplificar essa fração? Sim. Por quanto? Por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Então, ao simplificar a fração 4/6 por 2, eu obtenho a fração 2/3. 2/3 não dá mais para simplificar. Por quê? Porque o 2 só dá para dividir por ele mesmo. E o 3 também só dá para dividir por ele mesmo. Então, como o mesmo número que a gente usar no numerador tem que ser no denominador, essa fração aí, ela não pode ser simplificada. Nós dizemos que obtivemos uma fração irredutível, certo? Então, se não for mais possível simplificar a fração, dizemos que obtemos a fração irredutível. Essa é a fração irredutível, ou seja, não podemos mais simplificá-la. É impossível simplificar essa fração. Pessoal, essa foi a nossa aula de retomada de conteúdos. Nós vimos a questão mais básica, as questões mais básicas sobre o conteúdo frações. Nessa aula, vocês irão continuar resolvendo a tarefa através do PDF, onde vocês irão baixar o arquivo. Quem puder imprimir, pode imprimir. Vocês irão resolver as questões, envolvendo o assunto de simplificação e de frações equivalentes. Vocês vão resolver, vão tirar as fotos das questões resolvidas e irão postar na plataforma. Também aguardo todos vocês na quinta-feira, amanhã, para o nosso plantão de tira dúvidas através do Google Meet. E também aguardo todos no grupo do WhatsApp para que a gente possa socializar as principais dúvidas no intuito de sanar as dificuldades, certo? Então pessoal, é muito importante não deixar as dúvidas acumularem. É importante cumprir os prazos das atividades, não deixando acumular atividades, certo? Paramos no assunto de simplificação de frações. Na outra semana, iremos dar continuidade ao conteúdo do módulo, onde nós iremos ver a comparação de frações, certo?
Eu aguardo todos vocês, também agradeço demais pela atenção. E também não esquecendo que a participação das atividades, a entrega dessas atividades, a devolutiva, garante a frequência dos alunos, né? Então, eu conto com a participação de todos, conto com a colaboração também e a gente está aqui para sanar essas dificuldades. Aqui fica o meu muito obrigado.